Salve, salve galera, eu sou aqui na área para mais um vídeo de Tengoku Daimakyo, análise do episódio 6. Esse foi um episódio um pouco mais tranquilo, focado um pouco no aprofundamento do relacionamento do Maru e da Kiruko. E também foi um episódio que teve aí algumas cenas com censura, diferente um pouco do mangá, coisa que desagradou um pouco os fãs que leram o mangá. No meu caso, eu não li o mangá, então pra mim foi super de boa, não me incomodou essas cenas que teve censura. Mas, né, nós sabemos como que é quando tem censura em um anime, que difere um pouco do mangá, a gente fica bem chateado. Mas a pergunta mais importante é, por que a menina do hotel tem um núcleo igual ao da doença do Tarao? O que vai acontecer com a Tóquio após a descoberta do doutor? E por que o fantasma da Azura apareceu para a Tóquio? Então, no começo do episódio, enquanto o Maru e a Kiruko procuram ali, seguem um mapa e procuram no mapa aquele lugar que está marcado falando que tem água 100% potável, eles encontram uma garota. E essa garota é dona de uma pousada. Após eles conversarem com a menina da pousada e falarem que vão ficar ali na pousada, ela mostra mais ou menos o caminho que leva ali para o mapa onde eles querem chegar. E quando eles vão nesse caminho, eles chegam em um lugar subterrâneo, parece tipo um metrô, sabe, subterrâneo. E ali embaixo eles encontram água, né? O lugar está encharcado de água, mas ali dentro tem duas pessoas gravemente feridas. Uma dessas pessoas é o chefe da pousada. E o chefe fala que eles foram atacados por um monstro. E ali o Maru e a Kiruko começam a fugir desse monstro que segue eles. Entretanto, nós vamos ver no desenrolar da situação que não é um monstro, que não é um Hiruko, um comedor de gente, não, é apenas um animal selvagem, é um urso. E o interessante de toda essa cena é que tanto o Maru quanto a Kiruko, eles ficam extremamente amedrontados, eles ficam com muito medo desse animal selvagem. E o interessante é que eles ficam com mais medo do animal selvagem do que dos Hirukos, do que dos monstros. Talvez porque nesse mundo pós-apocalíptico, o normal, que é os animais, se tornou algo totalmente estranho, enquanto aquilo que era estranho, que é a presença de monstros, se tornou algo cotidiano, algo do normal dessas crianças. Por isso que ver um animal selvagem é uma coisa assustadora, porque ele se tornou mais raro encontrar um animal selvagem do que encontrar um monstro, um Hiruko. A cena que eles fogem do urso, eles sobem em uma espécie de coluna, de pedaço de uma coluna ali, e eles ficam lá em cima para se proteger do urso, enquanto o urso fica lá embaixo de tocaia, só esperando eles descerem. E nessa cena é bem curiosa e também engraçada, porque a Kiruko, ela deixa a pilha da sua arma cair ao chão. E nesse momento que ela deixa cair, ela pergunta pro Maru, né, se o Maru enxerga ela como homem ou como mulher. E ele fala que como mulher. E nesse momento ela fala assim, olha, se você descer lá pra pegar a minha pilha, eu deixo você apalpar os meus cis. Mano, ela nem termina de falar e ele já tá lá embaixo, quase já tá pulando, já tá no meio do caminho. Ela nem terminou de falar e o Maru já se encheu de motivação, desceu rapidão, pegou a pilha e já subiu, né? Lembra muito o Denji e a Power, quando a Power em Chainsaw Man faz a mesma promessa pro Denji e ele se enche de motivação pela oportunidade de poder apalpar. Mano, eu gostei demais dessa cena, rachei o bico de dar risada. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa pra pegar nos peitinhos. E se eu dissesse que se me ajudar a recuperar o miauzinho, eu permito que você aperte os meus peitos? Capturar um gato? Isso é coisa de covarde! O bichinho não tinha nada a ver com isso! Como caçador, eu não posso perdoar! Eu vou esmerilhar esse demônio! Nessa cena fica evidente também a diferença do Maru com outros seres humanos. Porque a própria Kiruko, ela fala isso, meu, ninguém sobreviveria a um pulo desse, a uma queda dessa altura, descendo aí dessa coluna que nós estamos, ilesa, ninguém sairia ileso disso, né? Um ser humano comum não sairia ileso, enquanto o Maru é de boa, ele consegue pular lá de cima sem se ferir, sem se machucar. Só deixando mais claro ainda para nós espectadores, que o Maru de fato é uma criança lá do laboratório, que ele é um experimento humano, que ele não é normal. Após ele pegar a pilha, eles estão ali conversando e o Maru diz para ela que ela é muito útil, que ela é muito boa na mira com a arma, porque ela pede para que ele desça com a arma e vá sozinho, porque ela não vai conseguir pular daquela altura, né, sem se machucar. E ele fala que não, que ela é boa com a mira, porque ele com o revólver não vai virar nada, né, e que ela é útil. E nesse momento que ele fala isso, ela fica um pouco pensativa e reflexiva. Por quê? Porque enquanto ela ainda era criança, quando ela, que na verdade na época ainda era ele, era criança, o grande amigo dele, no qual ele se inspirava, que era o Robin não deixava ele
lutar contra os monstros, ir junto com o Robin nas expedições ali para lutar contra os Hirukos. E aí ele se sentia inútil. E a única vez que ele foi literalmente lutar contra um monstro, que foi durante a corrida de kart da irmã dele, né? Esse negócio de dele e de dela é meio confuso. Mas durante aquela corrida de kart, onde que ele enfrentou um Hiruko de verdade, ele acabou sendo morto. Então a única alternativa que ele teve para se sentir útil, ele foi morto. E quando ele acorda, já acontece tudo aquele estrago, onde o cérebro dele está no corpo da irmã dele. Então ele meio que, a Kiruko, né, ela meio que criou um trauma a partir disso, a partir das palavras do Robin, que sempre impedia ela de fazer alguma coisa, e com tudo o que aconteceu, né, com o fracasso da luta dele contra o Hiruko, a situação dele ter ido parar no corpo da irmã. Então ele criou meio que um trauma de não se sentir útil para ninguém. Mas no momento que o Maru diz, você é muito útil, ela meio que desbloqueia isso dentro dela e se enche de coragem para seguir com um plano para enfrentar o monstro, ou melhor, para enfrentar o urso. Após a cena que eles vencem o urso, e na cena que eles vencem o urso, tem uma parte curiosa que é quando o Maru coloca a mão no urso, e ele não consegue usar o seu poder, né? Depois isso vai fazer ligação ali no final do episódio, já eu falo com vocês. Mas, após essa cena, quando eles já estão lá no hotel de novo, a Kiruko ela fala pro Maru que todo o esquema da questão do mapa, da água 100% potável, dos vigilantes da cidade, tudo é um esquema. Eles tinham organizado tudo isso para pegar esses forasteiros, esses estrangeiros, né? Então era uma armadilha que eles iriam cair, mas que na verdade aconteceu tudo o que aconteceu, né? E essa questão de pessoas fazendo armadilhas é bem comum em obras de um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas perdem a sua humanidade, onde as pessoas não se pode confiar em mais ninguém. Por quê? Porque tá todo mundo à beira da barbárie querendo uma única coisa, que é sobreviver. Então existem traições, existem armadilhas, existem pessoas fazendo barbaridade, existem pessoas deixando aflorar aquilo que há de pior dentro delas. E por isso que eu vejo essa cena da Kiruko e faço essa ligação com todas as outras obras de ficção, onde em um mundo pós-apocalíptico as pessoas tendem a perder a sua humanidade e não se é possível confiar em exatamente ninguém. E antes deles dormirem, o Maru ele olha ali pra Kiruko e cobra, né? Você se esqueceu da promessa que você me fez e deixar apalpar? Então, agora chegou a hora. E aí ela fica toda sem jeito e tal, mas o curioso não é isso. O curioso dessa cena não é isso. O curioso é que no momento que ele estava ali, que eles estavam ali naquele momento embaraçoso, que ele queria realizar o que a Kiruko tinha prometido, a dona do hotel, a menina ali, chega e entra no quarto, falando que eles não devem fazer aquilo naquele lugar, né? E aí ela pega o Maru e leva o Maru para outra sala. Quando você acha que ela vai dar um sermão, literalmente ela se tranca num quarto com o Maru e começa a se oferecendo para que ele fique com ela, né? Para que ele pague uns cascalhos, né? Pague um dinheirinho para ela em troca ali de ter uma relação com ela, né? E ele fica todo embaraçoso, ele quer sair daquela situação. E no momento que, naquela situação embaraçosa, onde ela acaba tirando a roupa e tal, ela pega a mão dele e faz com que ele toque nela. No momento que ele toca ela, o poder dele é ativado. E o poder dele vai e ele consegue enxergar dentro dessa menina um núcleo de monstro igual dos Hirukos. Um núcleo de monstro igual aquele que permaneceu intacto após o corpo do Taral ter sido cremado. E a pergunta é, por que diabos essa menina tem um núcleo de monstro? E essa é a pergunta que ele mesmo, o próprio Maru, se faz. E ele chama a Kiruko, ele chama a maninha, fala, vem aqui porque você precisa ver isso. E ele fica, você olhando pra menina, tipo assim, parecia querer falar assim, você é um monstro? Você é um Hiruko? E a pergunta que eu me fico é, quem será que é essa garota? Será que ela só apareceu nesse episódio ou vai aparecer novamente? Porque assim, ela revela algumas coisas na conversa, tanto com o Maru como também com a Kiruko. Essa menina, ela diz que ela é uma órfã, que ela não sabe quem são seus pais, que ela não sabe a sua origem, que ela nasceu pós a calamidade. E aí surgem algumas perguntas, será que ela também é uma criança lá do paraíso? Justamente por ter esse núcleo de doença, esse pedaço de monstro dentro dela, assim como o Taral, porque o Taral era uma criança do paraíso e tinha. E será que ela também tem? E o fato também dela ser órfã, dela não saber quem são os pais dela, será que ela é um experimento do paraíso? Pode ser que o paraíso tenha pegado várias crianças, tenha gerado vários bebês, crianças, nos seus experimentos, e alguns desses bebês não nasceram com poderes. E aí esses que não nasceram com poderes foram descartados
na sociedade. E aí cresceram como órfãos, porque não tinham poderes. E talvez o próprio paraíso não sabia da existência desse resquício dos seus experimentos, que é essa doença, que é essa transformação aí desse núcleo em formato de um demônio, de um monstro, né? Então talvez essa menina seja uma dessas crianças descartadas. Aqui, galera, eu estou teorizando, eu não tenho certeza, não sei, não li o mangá. Me fala aí se você acha que isso faz sentido pra você. Afinal de contas, por que ela teria um núcleo igual ao dos monstros e igual ao do Tarao? Por isso que eu tô ligando ela ao paraíso. E pelo fato de talvez ela não ter poderes e ser uma criança descartada, talvez algumas das crianças do experimento não nascem com poderes. Ou será que essa doença pega em todas as pessoas da sociedade? Porque até agora nós não vimos o Maru usando esse poder nem na Kiruko, nem em outros adultos. Nós vimos ele usando no animal não funciona, em monstros funciona, e nessa garota funcionou. Será que essa doença pega em qualquer tipo de pessoa? Se for em qualquer tipo de pessoa, aí sim, aí nós podemos desconsiderar o fato dessa garota ser do paraíso. Agora, se não for em qualquer pessoa que ele conseguiu usar esse poder, então eu volto novamente para a teoria dessa garota ser uma criança abandonada, descartada do paraíso ou que foi resgatada por alguém no passado. E aí nós temos uma cena bem curiosa, que é a cena onde a Tóquio, meio que dormindo, tem uma visão da Asura, que é aquela menina que se sui, né? Você já sabe, né? Nos episódios anteriores. E aparece o fantasma ali da Asura. E o fantasma da Asura, ela tem um cabeção, parece um alien. E a Asura pergunta pra Tóquio qual que é a aptidão dela, qual que é a habilidade, ou seja, qual que é o seu poder, Tóquio? E a Tóquio não sabe. E na verdade, até agora, parece que a Tóquio ela não conhece a si mesma. Parece que ela não sabe qual é o seu poder. Parece que ela é meio inocentona, meio bobona em alguns sentidos, né? E curiosa. E esse anime, ele pega muito nessa questão, né? Essa é a coisa que move as pessoas desse anime, é a curiosidade. E ela meio que ela não sabe qual é o poder dela, mas nós sabemos, né? Porque até então o que foi revelado pra nós é que aparentemente o poder da Tóquio é uma espécie de invisibilidade. É ela não ser percebida pelas câmeras. E parece que ela ativa esse poder de forma inconsciente, sem ter noção do que ela está fazendo, né? E o curioso talvez seja o fantasma da Asura apareceu ali para Tóquio não para assustar nada, mas para ajudar a própria Tóquio a conhecer a si mesma, para ter conhecimento dos seus poderes. E aí novamente a Tóquio ela meio que usa esse poder, porque ela sai do seu quarto à noite e vai até o quarto do Conan, que é aquele menino que faz os desenhos que ela gosta. E ali eles estão conversando. E todo esse processo dela sair do quarto dela ir no quarto do Conan, deles ficarem juntos ali, se relacionarem, nada é identificado pelas câmeras. E nos episódios anteriores isso já tinha sido mostrado pra nós, essa questão das câmeras. Mas eu fiquei na dúvida, pensando assim, será que é o poder dela? Ou será que é a robô principal? Sabe aquela robô que gere todo o paraíso? Será que é a robô principal que está favorecendo a Tóquio por algum motivo? Mas nesse episódio, justamente porque essa cena aconteceu após a visão dela com o fantasma da Asura e o fantasma da Asura perguntando qual é o poder da Tóquio, eu fico tendencioso a acreditar que literalmente o poder dela é esse poder de invisibilidade em relação às câmeras e não o robô favorecendo ela. O doutor finalmente descobre de quem que é aquela marca do sapato que tinha ficado ali no laboratório dos bebês monstros. E é da própria Tóquio. E a pergunta que fica para nós é, o que vai acontecer com a Tóquio agora? O que esse doutor vai fazer com essa informação? Né? Será que ela vai ser presa? Será que ela vai ser punida? E a minha teoria é que não vai acontecer nada. Por quê? Porque pelo que nós vemos, aparentemente a Tóquio está doente. Então eu acho que eles vão focar em tratar a doença da Tóquio, que eles vão focar em tentar descobrir mais sobre essa doença misteriosa, tendo ali alguém doente, que é a própria Tóquio, e como eles vão estar preocupados com isso, eu acho que ela não vai sofrer nenhum tipo de consequência por ter entrado lá no laboratório dos bebês monstros. Ou talvez isso leve o doutor a descobrir o poder da Tóquio, a descobrir a habilidade da Tóquio, porque ele se questiona sobre isso. Como que tem uma marca aqui, de sapato aqui dentro, mas as câmeras não pegaram nada? Talvez isso leve ele a se questionar, isso, a tentar ver o robô lá, conversar com o robô, talvez leve para um outro lado, né? Mas eu acho que de problemas para Tóquio, isso não vai gerar problemas. Minha teoria. O que você acha? Na cena final, nós temos a Kiruko e o Maru dando seguimento na sua viagem. E ali, os dois estão conversando. O Maru está conversando e falando do quão importante
O chefe do hotel era para aquela menininha que ficou sozinha, que está triste, que ficou meio que abandonada. E nesse momento, a Kiruko, ela pega na mão do Maru, ela segura na mão do Maru e não diz nada. Só que neste momento, nós somos automaticamente levados ao que aconteceu no episódio anterior, quando a Kiruko ela chora por achar que o Maru tinha sido raptado. Ela chora porque ela tem medo de ficar sozinha. Ela chora porque ela tinha achado que o companheiro dela tinha partido e que ela ia ficar sozinha novamente. Então, por que naquele assunto pesado de luto, de tristeza, por que ela pega na mão do Maru? Pra mostrar que, sabe, ter aquele conforto, pra mostrar que ela não quer perder ele, assim como aquela garotinha do hotel perdeu o chefe dela, que tanto cuidou dela, né? Então, o maior medo da Kiruko é ficar sozinha, assim como a menina do hotel. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa análise. Deixa aí nos comentários as suas teorias, pô. Por favor, não dê spoilers. Você que leu o mangá, que conhece a obra, não dê spoilers, mas só deixa a sua teoria. A partir desse episódio, das dúvidas que foram levantadas nesse episódio, quais são as suas teorias? O que você acha a respeito da Tóquio, do que vai acontecer com a Tóquio? O que você acha desse relacionamento da Tóquio com o Conan? O que você acha do poder do Maru, né? E desse mistério do porquê que a menininha tinha um núcleo igual o dos monstros? Será que todos os humanos têm esse núcleo? Ou será que a menininha realmente era alguém que também foi um experimento do laboratório, talvez um experimento que não deu certo e que foi abandonado na sociedade? Qual é a sua teoria a respeito disso? E pra você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda aí a gente a crescer cada vez mais. Nós batemos aí 1.200 inscritos, caminhando pro 1.300, depois 2.000, 5.000, eu conto muito com a sua ajuda pra gente poder crescer essa comunidade, que a gente possa se tornar uma família, crescer cada vez mais, conversar daquilo que a gente tanto ama, que é os animes. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima.